Boa tarde, a gente vai estar trabalhando hoje o tema multiplicadores de Lagrange. Assim como eu citei na aula passada, a gente está trabalhando aplicações da derivada parcial. A aula passada a gente trabalhou com problemas de máximo e mínimo e hoje a gente continua com problemas de máximo e mínimo, porém agora quando a gente tem alguma restrição sobre o problema. Então, você pegou um problema, encontrou uma restrição, é aí que a gente vai usar o multiplicador de Lagrange. Vamos imaginar esse exemplo aí. A gente tem uma empresa, pretende usar 600 centímetros quadrados de papelão para fabricar caixas com o formato de um paralelepípedo. Elas serão utilizadas para embalar molho de tomate. Quais as dimensões deve ter a caixa para que comporte o maior volume de molho? Gente, o que a gente percebe aqui nessa questão? Vamos analisar os tópicos. Primeiro, a gente tem uma medida aqui, 600 centímetros quadrados. 600 centímetros quadrados é uma referência à área, concorda? A gente está trabalhando aí com área. Mas o que é que a gente quer fazer nesse problema? A gente quer trabalhar aqui, com o volume. Então, a gente quer trabalhar máximo ou mínimo de uma função volume a partir de uma restrição, que é exatamente a nossa função área. Percebe isso? Então, problemas como esse é onde a gente vai utilizar esse método multiplicadores de Lagrange. Então, continuando aqui, a gente faz agora a definição desse nosso método. O que a gente precisa nesse método? A gente vai de novo estar trabalhando em uma função de domínio lá no R2, certo? Onde o x é aberto, assim como a gente já estava acostumado a trabalhar em aulas passadas. A gente vai supor ainda que as funções f e g possuam derivadas parciais de primeira ordem e, além disso, que elas sejam contínuas. A gente estabeleceu as nossas hipóteses. Além disso, contém uma curva C de equação cartesiana g de xy igual a zero. Se a restrição de f a c tem um máximo ou mínimo local em um determinado ponto P que está sobre essa curva, então vai existir uma constante, que é esse lambda, que cumpre essa nossa equaçãozinha aqui. Perceba, gente, que esse lambda que a gente está encontrando aí, esse lambda real, é exatamente o que vai ser conhecido para a gente como o multiplicador de Lagrange. A gente não vai estar querendo necessariamente determinar um valor para ele. O que a gente quer descobrir é exatamente os pontos que vão maximizar ou minimizar com respeito ao nosso problema. Então, aqui são pontos específicos que a gente tem que tomar cuidado nessa nossa definição. Saber aí onde a gente vai precisar ter o máximo, ter o mínimo, que as funções existam as derivadas parciais, que elas sejam contínuas em uma vizinhança daquele ponto estudado, e aí a gente consegue isso. Percebe que eu poderia pegar isso daqui, esse espaçozinho aqui, e trazer para o outro lado. É a mesma coisa, certo? Eu vou dar agora para vocês a demonstração desse problema. A gente não vai discutir muito, porque a ideia da aula de hoje é justamente trabalhar na aplicação desse método e não necessariamente estar trabalhando com a demonstração. Mas a demonstração está aí, o que a gente tem? Eu vou pegar uma determinada curva escrita na forma paramétrica e vou definir uma função, φ de t que está aqui nesse formatozinho, onde u é um vetor tangente. Se eu pegar essa minha curva que eu acabei de escrever aqui e derivar, e aí para derivar isso a gente vai precisar recorrer à regra da cadeia, a gente vai encontrar nesse produto aqui. É o produto
do nosso vetor gradiente com o nosso vetor U, que é tangente àquela curva C que a gente está trabalhando. Então, nessas condições, a gente vai tomar agora, se essa filinha de T for igual a zero em qualquer ponto, ela vai possuir esse extremo. Se possuir esse extremo, o nosso vetor gradiente ele é perpendicular à curva. E lá de plano tangente, quando a gente estudou, a gente sabe que o gradiente dessa função g que a gente definiu também vai ser perpendicular à curva. Então, se você tem um vetor perpendicular à curva, outro vetor perpendicular à curva, necessariamente esses vetores são vetores paralelos. Se são vetores paralelos, a gente consegue, de fato, esse número lambda, tal que cumpre essa nossa condição aí. Então, agora, a gente vai dar outra forma de mostrar aí para vocês o que é o método. Perceba que agora eu estou pegando uma função de 3 variáveis. Gente, o que é que basicamente a gente tem que fazer nesse método? A gente vai pegar aqui, ó, uma funçãozinha f de xy, onde é dela que a gente quer extrair máximo ou mínimo, beleza? Vou encontrar uma função restrição, que está aqui, onde nessa função restrição eu preciso que o vetor gradiente seja não nulo. Necessariamente a gente precisa dessa condição. Os pontos de máximo ou pontos de mínimo que a gente vai querer encontrar é exatamente os pontos que cumprem essas duas coisas. Isso daqui é o que a gente acabou de apresentar no método anteriormente e abaixo é exatamente a nossa condição de restrição. Se vocês lembrarem do nosso problema motivação, o início da aula, a gente tinha uma função f, não era isso? Que era quem? A função volume, da qual a gente quer maximizar. E eu tinha uma função área, que eu sabia que a área era 600. Ou seja, essa área vai ser exatamente a nossa função restrição. Os componentes x, y, z, que era no R3, da nossa funçãozinha, que a gente vai querer descobrir, ela tem que cumprir essas duas equaçõezinhas aqui. Depois disso, descobriu os pares ordenados ou os ternos ordenados que você estava querendo encontrar, mas você quer um valor máximo ou um valor mínimo. Você encontrou os pontos que são candidatos a máximo e mínimo. Então, você vai pegar esse ponto e vai exatamente aplicar na sua função inicial. Compreende? Então, basicamente, o que é que a gente precisa fazer para um método? Identificar qual é a função que a gente vai trabalhar, maximizar ou minimizar, identificar qual é a restrição e resolver um sistema. É apenas isso que a gente vai estar querendo trabalhar no método multiplicador de Lagrange. Então, perceba que a ideia dele é realmente bem simples. O que às vezes pode acabar confundindo é na própria resolução desse sistema. Então, vamos voltar agora para o nosso problema. O que é que a gente tem? Eu tenho uma função que ela está se comportando, a região que a gente está querendo buscar, né, a superfície, ela está se comportando mais ou menos assim. Releva aí o nosso desenhozinho. A gente tem uma caixa de papelão nesse formato. Eu vou chamar aqui o comprimento de x, aqui de y e aqui de z. O que é que a gente quer descobrir? Primeira coisa, a função. A nossa função é a função volume. Quem é que vai ser a função que representa o volume dessa caixa? Quem vai ser essa nossa funçãozinha aqui na dependência de x, y e z? Exatamente. A gente sabe que calcular o volume dessa superfície é exatamente x, y vezes z. A gente sabe isso. A área da base vezes a altura.
Beleza, o que eu preciso mais? Eu preciso da minha função restrição, que também é na variável x, y e z, não é isso? Como é que eu vou calcular aí essa nossa área? Lembra, você está com uma superfície, você vai planificar. Quando você planifica isso, se você olhar, por exemplo, aqui para essa frente da nossa caixa, ela tem área, aqui é z, né? Então, vai ficar x vezes z. Mas ela está aparecendo atrás e na frente. Beleza? Então, vai aparecer aqui para a gente, 2xz. Olhando para a lateral, vai aparecer 2yz. E olhando aí para o chão e para o teto dessa caixa, vai estar aparecendo 2xy. E além disso, a gente sabe que isso vale exatamente 600. O que é que a gente precisa? Detectar quem é uma função f e quem é a nossa restrição. E a gente já citou aí. Isso daqui para a gente, lá no nosso teorema, vai fazer o papel da função f. E isso daqui vai ser a nossa funçãozinha g. O que a gente precisa ainda mais? A gente vai precisar calcular quem é o vetor gradiente dessa funçãozinha, que no caso é v, certo? Quem é que vai ser o vetor gradiente? Vamos lá. Quem é a derivada dessa função com respeito a x? Quem é que vai ser? Com respeito a x, y e z são constantes, né? Então, vai sobrar o quê? Vai estar sobrando para a gente aí apenas as variáveis z e y. Da mesma forma, derivando agora parcialmente com respeito a y, vai estar sobrando aí x e z. E com respeito a z, o que a gente vai estar encontrando é x, y. Então, a gente encontrou aí o nosso vetor gradiente de f. E aí, agora, a gente calcula quem é o gradiente dessa nossa restrição, porque a gente também vai precisar disso. Quem vai ser a nossa derivada parcial com respeito a x dessa nossa função aqui? Com respeito a x, a gente vai encontrar 2z mais 2y. Com respeito agora à variável y, quem é que vai ser? Com respeito a y, a gente vai encontrar 2z mais 2x. E com respeito a z, agora a gente vai encontrar o quê? 2x mais 2y. Beleza. O que é que a gente quer resolver? A gente quer resolver isso. Esse gradiente vai ser igual a um lambda, né? E aí, gradiente dessa função g. Então, perceba que quando a gente organizar isso, a gente de fato vai chegar em um sistema. A questão é como é que a gente vai resolver. Então, continuando aqui, a gente vai encontrar, quando organizar esses dados aqui, a gente vai encontrar que yz é igual, vai aparecer um lambda multiplicando aqui, né? Se ele vai multiplicar aqui, ele vai entrar nas 3 coordenadas, certo? Na verdade, é aqui. Ele vai multiplicar nas 3 coordenadas. Então, vai aparecer aí pra gente, lambda 2z mais 2y. Olhando para a segunda coordenada agora, vai aparecer xz igual a lambda 2z mais o 2x. E por fim aqui, a gente vai ter xy igual a lambda 2x mais 2y. É isso que a gente vai encontrar. A questão agora é como que a gente vai resolver se eu conseguir, de um lado da igualdade, a mesma coisa, eu vou poder estar igualando isso, né? Então, a ideia é fazer isso. Eu vou multiplicar cada uma dessas equações aqui por um determinado valor. Então, se eu pegar aqui na primeira e multiplicar por x,
a gente vai encontrar aqui, ó, um x, y, z. Multiplicar essa daqui por y, também vamos encontrar x, y, z. E multiplicando essa daqui por z, a gente também vai estar encontrando x, y, z. Percebe isso? Então, a gente vai ter 3 igualdades. Se é 3 igualdades, eu vou poder olhar essa com essa e vou poder também olhar essa com essa daqui. É um exemplo. Então, a gente já tem esses cálculos prontos aqui para vocês. E aí fica mais simples a visualização. Então, aqui, tudo que a gente fez no slide anterior, tá reunido bonitinho aqui para vocês, beleza? E agora a gente quer resolver esse sistema. A gente está exatamente nessa etapa aqui. Nessa etapa aqui, eu estou chamando aqui, ó, essa primeira equação de 1, essa de 2 e essa de 3. O que a gente vai fazer agora? Percebe que a gente fez isso, ó. Isso é igual e isso é igual. Portanto, coloquei o 2 lambda em evidência, tá? Aqui. Vou olhar apenas isso aqui agora, ó. Eu vou olhar isso com isso, que é o que está aqui, ó, que é igual. Então, dessa igualdade, a gente vai obter aí isso daqui, que vai implicar, ó, xy vai cortar com o xy, vai sobrar apenas para a gente xz igual a yz. Mas eu estou trabalhando com xyz diferentes de zero, né? Porque a gente está sabendo que tem as 3 dimensões bem definidas aí. Portanto, a gente chega que x é igual a y. Percebe? Da mesma forma, eu vou pegar agora a equação 2 e 3 e vou igualar. Fazendo a mesma coisa, a gente vê que se repete aqui, ó, yz, yz. Então, está sobrando apenas para a gente xy igual a xe. De novo, x é não nulo, então a gente vai poder cortar isso daqui e vai encontrar que y é igual a z. Portanto, x, y e z são iguais. O que é que a gente consegue extrair disso? Que para que aquela caixa tenha volume máximo, é necessário que as 3 dimensões sejam iguais. Mas a questão é, a gente ainda não determinou quem são esses 3. E é o que a gente vai fazer agora. E aí agora, como eu estava falando, a gente precisa determinar quem vai ser essa dimensão, né? Só que vocês observaram que a gente só mexeu com aquela equação. A gente ainda não usou a nossa restrição, percebe? Qual era a nossa restrição? Nossa restrição, eu vou acrescentar aqui, ó, que era o nosso A, era exatamente, ó, 2xy mais 2xz mais 2yz. Era nossa restrição, igual a 600. Os mesmos elementos que cumprem esse sistema que a gente acabou de fazer, também tem que cumprir essa equação. Então, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente obteve? Que x, y e z são iguais. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Quando substitui, pegando y igual a x, então vai ficar, ó, 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, igual a 600. Ou seja, a gente vai ter, ó, 6x ao quadrado igual a 600. Portanto, quem é que vai ser x, gente? Vai ser 10. Por que que não vai ser menos 10? Por que que a gente não pode dizer que x é menos 10? Já que a gente está passando a raiz quadrada, e aí, teoricamente, é mais ou menos raiz de 100. Porque a gente está trabalhando com dimensão. Eu não tenho medida negativa, né? Então, se eu não tenho medida negativa, de fato, o nosso x é 10. O nosso y também é 10. E o nosso z também é 10. O que a gente encontrou aí foram as medidas x, y, z, as medidas das dimensões, para que essa caixa tenha volume máximo. Porém, a gente não encontrou quem era o volume máximo.
Como é que eu faria para encontrar o volume máximo? Pegava a minha funçãozinha volume e substituiria. E aí não tem bronca fazer esse cálculo, né? Determinar os valores extremos, ou seja, máximo e mínimo, da função x ao quadrado mais 2y ao quadrado nesse círculo. Quem aí para a gente vai ser a nossa função em questão? É a f. Quem é a nossa restrição? Tem que cumprir esse círculo aí. Então, agora, sempre você tem que fazer essa mesma pergunta, certo? Quem é a nossa função que a gente quer trabalhar e quem é a restrição? Perceba que lá, na segunda forma como eu escrevi o método, a gente colocava g de xy igual a k. A minha restrição, o meu vínculo, é exatamente o nosso restrição, que eu estou chamando aí de g de xy. O que é que a gente tem que fazer? De novo, eu tenho que determinar aqui o nosso gradiente da f, que nesse caso, ó, facilmente a gente vai obter aí, ó, 2x, né? E com respeito a y, a gente vai obter 4y. Beleza. O que é que eu preciso agora? Obter aí o vetor gradiente da nossa restrição. A nossa restrição é esse pedacinho aqui, ó. Então, vai ficar 2x com relação a x e a derivada parcial com relação a y vai estar sobrando 2y. O que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer essa equaçãozinha aqui, que é o gradiente de g, e além disso, tem que cumprir essa condição. Tem que cumprir essa nossa restrição aí. Então, a gente tem que resolver esse nosso sistema. Como é que eu faço para resolver esse sistema? Vou olhar primeiro aqui, ó, essa primeira parte, tá bom? Então, a gente vai já igualar, já multiplicar o lambdazinho para a gente organizar. Perceba que a gente vai chegar aqui, ó, 2x igual a lambda 2x de um lado, percebe? Tenho também 4y igual a lambda 2y e tenho que cumprir essa minha condição aqui. Os pontos x e y que a gente encontrar para ser os nossos extremos tem que cumprir essas condições. Gente, daqui a gente pode organizar isso. Daqui a gente também pode organizar e obter valores para x e y. Então, esses cálculos já estão aqui. A gente vai mostrar aqui para vocês os resultados. Organizei o nosso sistema. Perceba que a gente estava ali trabalhando com isso. Percebe? Peguei o nosso sistemazinho, organizei aqui. O 2, ó, ele cortou e eu trouxe esse x lambda aqui para o outro lado. Então, tá aqui. Organizei aqui. Posso colocar o x em evidência? Tá aqui. A mesma coisa eu organizo nessa segunda equação. Perceba que a nossa restrição, a gente está continuando com ela. A gente só vai mexer nela depois, percebe? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Se você olhar para essa equaçãozinha aqui, você tem duas possibilidades. Você pode considerar o x igual a zero, e aí você necessariamente vai ter um valor para lambda, beleza? E você pode considerar ainda o lambda igual a 1. Se você tiver o lambda igual a 1, você teria um valor aí para x, quando você substituísse na sua restrição. Conseguem perceber isso? Então, eu vou pegar exatamente esses resultados que a gente está trabalhando aqui e vamos continuar os cálculos. Então, ó, exatamente isso aqui que eu estava falando para vocês. Eu vou pegar aí x igual a zero naquela primeira equação. Se eu peguei x igual a zero, necessariamente
jogando na nossa restrição, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, vai aparecer aqui, ó, 0 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Portanto, o nosso y ele tem que ser mais ou menos 1, que é o que a gente já está obtendo aqui, percebe? Então, eu tenho já algumas possibilidades aí, ó. O x sendo 0, o y ele poderia ser 1, e o x sendo 0, o y seria menos 1. A gente já construiu dois pontos, dos quais são os nossos candidatos a serem pontos de máximo ou pontos de mínimo. Além disso, se você pegar o y diferente de 0, você vai chegar que o nosso lambda é 2. E aí você vai fazer a mesma coisa agora para o lambda igual a 1. Tuane, mas eu encontrei esse lambda igual a 2 aí. O que é que isso está importando para a gente? Ele vai ser o nosso multiplicador de Lagrange. Nosso multiplicador de Lagrange, nesse caso, é 2. Porém, a nossa ideia não é encontrar esse valor determinado para ele. A gente quer encontrar valores para x e y, para as nossas variáveis. Percebe? Então, agora, ó, na primeira equação lá, ou o x era 0, ou o lambda era 1. Se o lambda for 1, substitui na segunda equação, a gente vai chegar que o x é 0. O nosso x, aliás, nosso y é 0. O nosso x, ele não era qualquer? Eu não estou pensando ele qualquer para cumprir aquela condição. De novo, eu substituo aqui, ó, na nossa restrição. Então, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado, só que o nosso y ao quadrado é 0, igual a 1. Ou seja, a gente vai chegar aqui que o x é mais ou menos 1. Então, agora eu tenho y0, x igual a 1 ou menos 1. Vamos montar esses pontos agora. Então, a gente vai ter aqui agora x1, y0, x menos 1, y0. Esses pontos que a gente acabou de montar foram exatamente os nossos pontos críticos. Os nossos extremos da função que a gente está buscando. Então, o que é que eu quero? Saber quem é o máximo e quem é o mínimo. O que é que a gente vai fazer? Pegar a nossa funçãozinha aqui, ó, e aplicar em cada um desses pontos. Por exemplo, pegou a função no ponto 0, 1. Substitui aqui, ó, 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 ao quadrado. Ou seja, a gente está chegando a 2, que é exatamente isso que a gente está chegando aqui. Fiz isso para cada ponto. Quando eu fiz isso, eu encontrei aí quem era ponto de máximo e quem era ponto de mínimo. Perceba que em dois desses pontos a gente encontrou 2, ou seja, são máximos, e encontrei um que era mínimo. Percebe? Então, continuando aqui, determinar a menor distância da origem à hipérbole dessa equação. De novo, quem é que vai fazer o papel da nossa f e quem é que vai fazer o papel da nossa restrição? O que a gente quer? Ó? Trabalhar com distância. Vai ser a distância de um determinado ponto até a origem. Como é que se escreve essa função? A gente sabe calcular distância de um ponto a outro, nesse caso é de um ponto P, que eu estou chamando aqui de coordenada xy. Então, claramente, a nossa equação aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, será que a nossa D, a nossa distância aí, vai ser a nossa f? Eu posso fazer melhor. Para evitar problemas, eu posso dizer que a nossa função f é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque se isso é máximo, consequentemente, essa distância vai ser máxima. Se isso é mínimo, consequentemente, essa distância vai ser menor. Percebe isso? Então, essa vai ser a nossa função f. Determinei a nossa função f, eu vou determinar agora quem é a nossa g.
Eu vou estar chamando aqui que a nossa função de restrição é x, y. Então, os nossos pontos vão ter que cumprir aquela equação e, além disso, ter que cumprir essa restrição sendo 1. Que é que, de novo, a gente precisa fazer, calcular o vetor gradiente de cada uma, né? Então, calculando aqui, ó, o gradientezinho dessa nossa função f. A gente vai chegar aí 2x com respeito, derivada parcial com respeito a x, e derivada parcial com respeito a y, a gente vai chegar em 2y. Percebe isso? Da mesma forma, eu quero agora o gradiente da nossa restrição. Com respeito a x, vai chegar em y. Com respeito a y, a gente vai chegar apenas em x. Primeira equação que vai ter que ser cumprida. A gente vai ter, ó, isso igual a um lambda e aqui g. Percebe? Beleza, vamos organizar agora com o que a gente acabou de obter. Então, isso daqui é a mesma coisa de, ó, 2x igual a lambda x e agora 2y igual a lambda x. Aqui é y, né? Aqui é y e aqui é x. E além disso daqui, tem que cumprir essa condição, onde xy é 1. Percebe? O que é que de novo a gente vai fazer? Resolver esse cálculo. Percebe que se aqui, ó, aquele mesmo exemplozinho lá do, acho que era o primeiro exemplo nosso, eu tenho aqui x, aqui eu tenho y. Eu poderia multiplicar por um determinado valor em cada equação e ajudar nessa organização. É um ponto para a gente fazer, certo? Então, continuando aqui, a gente já tem esses cálculos prontos, eu vou estar pulando os dados aqui. A gente vai multiplicar a primeira por y, a segunda por x, como eu tinha citado para vocês, e a gente encontra isso aqui, ó. Encontramos essas duas equações. Disso, organizando, na verdade, aqui a gente poderia, ó, se você observa a igualdade, você tinha isso igual a isso, então essas duas coisas seriam iguais. Poderia cortar o nosso lambda, então está chegando que x é igual a y ao quadrado. Só que x ao quadrado ser igual a y ao quadrado, significa que o x necessariamente tem que ser igual a y. Portanto, usando agora a restrição, que era isso daqui, ó, vou escrever dessa forma porque fica melhor a visualização. Quem é que tem que ser x e quem é que tem que ser y para que esse produto dê 1? Necessariamente os dois caras têm que ter o mesmo sinal, né? Então, de fato, aqui ou o x é 1 e o y é 1, ou o x é menos 1 e o y é menos 1. Porque nesse formato aí, de fato, a gente vai ter a terceira condição sendo cumprida. Então, quem serão os nossos pontos? Eu tenho dois pontos. Eu tenho 1 e tenho ponto menos 1, menos 1. E, de fato, gente, esses pontos que a gente já encontrou aqui, ali a gente poderia, daquele x ao quadrado mais y ao quadrado, poderia surgir o menos 1 e 1 menos 1. E aí a gente seria desprezando isso pela nossa condição de restrição. Então, esses nossos dois pontos encontrados, quando a gente aplica na função, é quem vai dar para a gente a nossa distância mínima. Então, continuando aqui, agora a gente vai mostrar o método com duas restrições. A gente trabalhou o método onde tinha uma função e uma restrição. E se tiver uma função e duas restrições? A ideia é a mesma. A gente precisa daquelas mesmas condições que precisava quando tinha apenas uma restrição. Porém, agora,
tem que cumprir mais coisas, ó. Percebe que vão aparecer duas constantes aqui e tem que cumprir as duas restrições, a da função g e a da nossa funçãozinha h. Escrevi, começa sempre a mesma coisa, descubro quem é a f, descubro quem é a função g, descubro quem é a função h, são nossas duas restrições. Calculo o gradiente de cada uma, o gradiente da f, o gradiente da g e o gradiente da h. E vou montar nosso sistema. Perceba que aqui, ó, dessa primeira aqui, a gente já vai ter 3 equações. Então, tenho 3 equações, aqui eu tenho outra equação e aqui eu tenho outra equação. Então, o nosso problema já vão ficar aí com 5 equações lá no nosso sistema. E quanto mais equações, mais complicados os cálculos. A gente já sabe disso. Depois, quero calcular o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. O que a gente faz? Pega essa funçãozinha e aplica na nossa função, no nosso ponto, na verdade. Descobre quem é máximo e descobre quem é mínimo. A técnica é a mesma. Então, agora, vamos fazer esse exemplo aí. Determinar os pontos cuja coordenadas satisfazem essa funçãozinha e essa funçãozinha aqui, ó. Isso vai ser nossa restrição. Eu tenho a primeira e a segunda restrição. Qual é a nossa função? Que não está vendo aí pra gente. A gente não está conseguindo enxergar, né? Mas na questão está dizendo, ó, determinar os pontos cuja coordenada satisfazem essas duas equações e que estão mais distante da origem. Ou seja, a gente quer um máximo lá da nossa distância de um ponto à origem. Só que agora a gente está trabalhando com 3 coordenadas. Então, a nossa distância aqui de um ponto x, y, z até a nossa origem, que é 0, 0, 0, quem é que vai ser isso? A gente sabe que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É isso daqui que a gente está trabalhando. Mesma coisa, se isso daí for máximo, então o de dentro for máximo, a nossa distância vai ser máxima, não é isso? Então agora, isso daqui de dentro para a gente vai ser a nossa funçãozinha na dependência aí de x, y, z. O que é que a gente vai fazer? Calcular o gradiente da função f, calcular o gradiente da função g e calcular o gradiente da função h. Montar essa equação, aqui eu vou dizer lambda gradiente de g e digamos um mi gradiente da função h. Faço isso daqui, resolvo os cálculos e lembrando que eu tenho aí 2 restrições para serem cumpridas. De novo, a gente já tem esses cálculos aqui prontos. Então, tenho aqui os nossos gradientes, ó, gradiente da G, gradiente da H e gradiente da F. Vou montar cumprindo aquela equação e, além disso, essa restrição aqui. Isso igual a 4 e a outra é igual a 1. Então, com isso, a gente forma aí esse nosso sistema. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Resolver. Como? Percebe que a gente vai estar chegando aqui, ó, mi, e mi. Se eu jogar esse carinha aqui para o outro lado, esse para o outro lado e esse para o outro lado, a gente vai chegar exatamente nisso daqui. A gente está só organizando os nossos cálculos. O que é que a gente faz agora? Analisar as equações para ter aí quem são os nossos possíveis x, y, z. Se a gente pegar essa primeira e segunda equação aqui, e a gente igualar isso, quando iguala isso a isso aqui, ó, e pensando aí o lambda diferente de 1, porque senão iria necessariamente zerar, não é isso? Na verdade, a gente vai pegar essa primeira, vai pegar essa daqui
e essa terceira. Por quê? Porque esse elemento aqui já está aparecendo. Então, se mi é igual a mi, você vai ter 2x, 1 menos lambda, e do outro lado você vai estar aparecendo 2e, 1 menos lambda. Se você tem aí que 1 menos lambda é não nulo, porque eu estou considerando o caso em que lambda é diferente de 1, a gente vai poder cortar. O 2 corta com o 2, então a gente está chegando que x é igual a z, que é exatamente o que a gente tem aqui. Ah, mas a gente precisa agora uma condição sobre o y, que a gente não encontrou ainda. Ah, mas isso é tranquilo de novo. A gente vai agora olhar para as nossas duas restrições que estão aqui. Onde tiver x e z, a gente pode chamar de uma coisa só, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, ficou x ao quadrado, e aqui era z ao quadrado, eu chamei de x ao quadrado, resolvi aqui. Então, ficou 2x ao quadrado. Vou resolver essa equação de novo aqui, analisando essa segunda. Aqui era z, eu estou chamando de x. Resolvo, simples, não tenho o que fazer. Perceba que a dificuldade é montar o nosso sistema. O resto é conta. Eu posso estar fazendo por um caminho e você escolher outro, mas vai chegar no mesmo resultado. Quando você faz esses cálculos, a gente vai chegar a dois resultados. Para x, ou x é igual a 0, ou x é igual a 8 sobre 9. Ah, Tuane, como é que eu faço para descobrir o y? Você não tem aqui, ó, que o y é 1 menos 2x. Pega o valorzinho de x e substitui. Se o x for 0, você vai encontrar que o y é 1. Se o x for 8 sobre 9, você vai encontrar aqui que o y é menos 7 sobre 9. Então, montei os nossos pontos. Já que a gente já sabe que a primeira e a terceira coordenada sempre vão ser iguais aí, descobri o nosso ponto. Mas a gente quer saber o ponto ou a gente quer saber a maior ou menor distância? Determinar os pontos, né? Ah, então tá tranquilo, a gente determinou os pontos. Mas a gente precisa saber aí quem seria o máximo e quem seria o mínimo, por exemplo. Teria que fazer o quê? Pegar esse ponto e aplicar em cada funçãozinha. Então, esse detalhezinho aí eu tô deixando para que vocês façam essa conta. É só pegar a função e aplicar nesses pontos aqui que a gente tá trabalhando, certo? Perceba que isso daqui, eu tô analisando agora também o caso em que lambda é 1. Do caso em que lambda era diferente de 1, a gente encontrou os pontos. Se eu não me atrapalhar aqui, a gente encontrou o ponto 0, 1, 0 e encontrou o ponto 8 sobre 9, menos 7 sobre 9 e 8 sobre 9. Do caso em que lambda for 1, a gente vai encontrar que mi é 0. E aí a gente substitui lá na nossa restrição e vai encontrar mais dois pontos. E agora os nossos dois pontos são esses dois aqui. O que é que eu preciso? Determinar quais desses pontos vai alcançar a maior distância. Para isso, exercício de casa, pegar cada pontozinho desse e aplicar a nossa função f. Quem era a nossa função f? Era f de x. YZ era exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então, para cada ponto, aplica nessa função. Igual a gente fez lá no nosso primeiro exemplo que eu estava chamando de motivação. A gente tem mais um exercício aí antes de finalizar a aula. O que que eu quero? Mostre. Perceba que inicialmente a gente olha assim, não tem fórmula nenhuma. Mostre que dentre todos os triângulos de mesmo perímetro, e aí a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados, o triângulo equilátero,
O que é um triângulo equilátero, a gente sabe também, é o que tem a maior área. Para esse exercício, tem uma dica. Eu quero uma formulazinha que relacione área e perímetro. E essa fórmula é exatamente essa que está aí. É o que a gente conhece como fórmula de Heron. Esse P que está dentro é o nosso perímetro. O A representa a área. Então, eu tenho uma função que depende, que envolve duas coisas. Envolve a definição aí de área e envolve a de perímetro. Então, ela é perfeita para resolver o nosso problema. Percebe? Então, eu vou deixar essa questãozinha aí para que vocês pensem. Então, gente, sempre lembrando aí, recapitulando nossa aula de hoje, a gente basicamente precisa, para aplicar um método de Lagrange, multiplicadores de Lagrange, a gente precisa encontrar a nossa função e encontrar a nossa restrição. Seja ela uma apenas restrição, ou seja, duas. Percebe? Então, aí, a gente finaliza a nossa aula com esse assunto. Consequentemente, a gente também está finalizando aqui o curso de Cálculo 2. Então, para maiores informações de questões, dúvidas, exercícios resolvidos, entra lá na página do Penny, onde a gente já tem essas questões colocadas lá.